irmãos, obrigado você que está aqui com a gente, né? Sinta-se bem, Laodiceia, fique à vontade no nosso meio, tá ok? Bom, hoje meu desafio é a gente aprender um pouco sobre o livro de Daniel. Achei que a Camila não viesse, mas a Camila veio, gente. Porque Daniel, Camila, quando você lê o pessoal que faz comentário sobre o livro de Daniel, eles mesmos falam, mano, tem parte aqui que é difícil demais. Se os caras são doutores, você vai perguntar para mim aqui, Renato? Me ajuda aí, né? Então me ajuda aí, Camila, tá bom? Combinado, hein? Mas nós vamos ver assim, um panorama geral do livro de Daniel, que é um dos livros lindos. Já adianto para você que, na verdade, o livro de Daniel vai falar sobre a soberania de Deus. Que Deus é soberano. Um dos temas mais importantes das Escrituras. Sabe por que nós acreditamos na doutrina da eleição? Vou pegar aqui minha amiga Gisele, que está aqui. Acreditamos que Deus predestina, porque Ele é soberano. Se Ele é soberano, agindo Deus, quem impedirá? A vontade humana? Então, dentro do governo soberano de Deus sobre todas as coisas, Deus decretou, de fato, salvaria alguns. Ok? E a gente vai ver que o livro de Daniel, na verdade, mostrando como os outros livros, como Deus, volta aí, é soberano sobre todas as nações. A gente vê muito isso em Jeremias, a gente vê isso em Isaías, quando ele fala assim sobre as nações, Deus controlando as nações. Isso é muito bom, gente, porque a gente liga a televisão, a gente olha para o nosso país, a gente vê os desmandos de todas as coisas, a gente não pode esquecer que Deus é soberano. A gente vai encontrar isso também no livro de Daniel. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 1 de Daniel. Daniel está aí antes um pouquinho de Apocalipse. Capítulo 1 de Daniel. Vamos ler versículo 9. 8 e 9. Só para a gente fazer uma pequena introdução aqui. Isso, Daniel, capítulo 1, versículo 9. Vamos ler comigo? 8 e 9. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. É o que a gente vai ver nesses livros proféticos, né? Deus agindo, Deus concedendo, Deus cercando, Deus fazendo as coisas acontecerem. E aí deixa eu perguntar para você, Daniel, quando fala do livro de Daniel, o que vem à sua mente? Cova dos leões. O que mais? É porque você viu minha figura lá, né, Leninha? Pelo amor de Deus, né? Sabe nem colar, velho. Quando eu falo livro de Daniel, o que vem assim, um texto, os eventos? Porque a Leninha colou, Fatinha, ela viu lá o leão. A fornalha, Sadraque, Mesaque, Abednego, o que mais? Daniel orando 3 vezes ao dia, puxa vida. A interpretação do sonho, boa, Toninho, boa, que é a parte difícil do livro de Daniel, a parte complicada. As visões são complicadas, são difíceis. Vou passar um panorama aqui para a gente ter uma compreensão. Obediência de Daniel, né? Num tempo tão difícil, né? Que bom, né, Daniel? O que mais, gente? Mais alguma coisa? Fantástico. Violento, né? A cidade inteira contra mim, Daniel, mas eu não vou me entregar, eu não aceito esse tipo de. Oi seria, Isso, Toninho. Isso.
é o Lula da vida. Você, baseado diante da autoridade da terra aqui, eu não posso, eu tenho que me recuar diante de Deus, o cristão não negociar sua fé, né, Toninho? Não abrir mão do seu. E é interessante, né, Toninho? Porque a gente vive num tempo que a gente sente uma certa pressão sobre a igreja, sobre os, né, Valtair? Olha, gente, por favor, não vamos longe não aqui, nossos vizinhos, Los Hermanos, aprovando aborto. Isso é pressão sobre a igreja. Eu estava lendo, você não pode perguntar não, eu estava lendo sobre, não sei se os irmãos viram, acho que não saiu no jornal, mas na Inglaterra, está para sair uma lei que é proibida, chamada cura gay. Ou seja, nenhum psicólogo, nenhum profissional pode sequer chegar para alguém que assumiu o homossexualismo e dizer, cara, eu vou te ajudar você a sair dessa. Ele vai ser processado e preso. Na Inglaterra estão para aprovar essa lei. Eu queria que eles também aprovassem uma lei que falasse assim, eu sou heterossexual e se alguém tentar mudar a minha sexualidade também vai ser preso. Mas essa lei eles não vão fazer. Então a gente começa a perceber que isso que nós cremos como a verdade de Deus, ela vai tomando outros espaços. Vai, Camila. Não devia não, mas vai. Ixi. Abrinego. Misael. Isto. Sadraque é o nome judeu, ele dá um nome lá, Babilônia. É a ideia do rei mesmo, assumindo tudo. Porque a gente não pode esquecer que a ideia dos reis, lá naquele tempo, é uma ideia divina também. Ele assumiu uma postura como se fosse até um Deus, né? Você tem direito só uma, Camila. Fala. Viu um bicho? Não, creio que não. Não. O fato de reconhecer que há um único Deus, Criador, não significa que ele necessariamente se converteu. Ele tem que dar o braço a torcer. É muito parecido com os nossos dias, não é verdade? Você pega um ateu, sabe? Se você levá-lo a reconhecer que Deus existe, não quer dizer que ele se converteu, né? Se você levá-lo a reconhecer, você pega um cara que não acredita nada disso, um camarada orgulhoso, tudo bem, você me convenceu que Deus existe, tudo bem, mas para mim está bom até aí, ok? Não precisa passar disso não. Então não creio que ele tenha se convertido, né? De uma forma como Pilatos conversando com Jesus, quando ele falou, o que é verdade? Não acredito que tenha se convertido. Quando Paulo, né, eu amo aquele texto, Paulo conversando com o rei Agripa, né? E Paulo, apóstolo Paulo, né? Perante o rei, aí o texto diz assim, por pouco me persuades a tornar-me cristão. Na melhor tradução seria assim, você acha, Paulo, que esse evangelho seu, de um homem que morreu num pedaço de madeira lá, você quer dizer alguma coisa para mim? Me ajuda aí, né, Paulo? Entendeu? Não quer dizer necessariamente isso, tá bom, Camilo? Mas a troca dos nomes é troca de domínio mesmo, é troca de imposição e tudo mais. Vamos ver aqui um pouco mais. Daniel é uma série de histórias, nós vamos ler muita coisa não, tá bom, gente? É uma série de histórias sobre como Deus traz honra a si mesmo, através de Daniel e de seus 3 amigos. Deus ele vai fazer isso, honra para si, sobre todas as outras nações. Acabamos de cantar assim, que ele é digno. Tem vários textos na Bíblia que falam assim, que a sua majestade, e há um reconhecimento da sua majestade. O livro de Apocalipse fala sobre isso, que todos vão se curvar diante dele, Bruno, todo vai ter que reconhecer. Então o livro de Daniel, por um lado, traz essa ideia de Deus movendo aqueles homens para trazer honra para si mesmo, e Deus ser reconhecido, Zafar, até lá no Império da Babilônia. Ok? Seguidos por 4 visões apocalípticas sobre o futuro
os futuros reinos e o reino final de Deus. Então nós vamos ver que do capítulo 1 ao capítulo 6 a gente tira de letra. Mas do capítulo 7 para frente vai falar sobre isso aqui, essas visões apocalípticas, aquelas visões complicadas, tal. Já te dou uma dica, não assista Adventista de Sétimo Dia. O livro que eles gostam é de Daniel. Tem um estudo que alguém não fala do livro de Daniel, tem que falar de Daniel. Toda hora falando de Daniel. Eles têm uma interpretação totalmente equivocada do livro de Daniel, que é um problema sério, mas, assim, sérios problemas com aquele negócio lá, né? A gente não vai entrar aqui em detalhes, mas gostam demais do livro de Daniel. Demais. Ok? Então, Daniel, na verdade, por um lado, no fundo, ele foi um dos primeiros a serem exilados na Babilônia. Vocês lembram quando isso aconteceu? Me ajudem lá, voltando às nossas conversas. Quando é que eles foram exilados? Os judeus. Vocês lembram? Mais ou menos o ano, você lembra, Paulo? Que foi? São duas datas importantes ali. 700. Muito bem, Letícia é filho de pastor. Muito bem, Letícia, parabéns. Muito bem, viu? 722, quando o reino do norte foi levado. Aí o reino do sul ficou pequenininho, sendo pressionado. 586, tá ok? Só para a gente localizar. Daniel, ele está logo nos primeiros ali, quando eles foram levados. Foram duas iniciativas que o rei da Babilônia fez, a partir do ano, antes do ano 586 um pouco. É como eu falei, o rei Zedequias se opõe, e aí Nabucodonosor vai com toda a investida, destrói o templo, destrói o muro, leva todo mundo para lá. Ok? Daniel é um desses primeiros selecionados para servir como administrador. Um dia eu falei com os meninos do acampamento, os adolescentes, os jovens, falando assim, gente, a sociedade diz para nós que o cristão é um cara que não tem conhecimento, que não tem informação, que não sabe nada. É o contrário. Você vê Daniel, um homem inteligentíssimo, Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Mas aqui, ser cristão não é sinônimo de ser ignorante. Ok? Pelo contrário. Então Daniel, ele foi selecionado para servir como administrador lá na corte da Babilônia e logo em seguida ao reino da Pérsia. Tá ok? Então vamos embora um pouquinho, caminhar mais um pouco. A ênfase do livro são três coisas básicas na ênfase do livro. A estrutura do livro, gente, só mostrar para vocês, porque a estrutura é muito importante. Tá? Se você for aqui ler algumas poesias de Drummond, tem poesias dele que você vai depender da estrutura. A estrutura ajuda a compreensão daquilo que o autor está colocando. No livro de Daniel, a estrutura é muito simples. Não é como Ezequiel, que é um pouco mais complicada, mas a estrutura é simples. Tá? A ênfase é, principalmente na soberania de Deus sobre todas as nações. Tá ok? Os impérios se levantam, Marlon, os reinos se levantam, diz, nós temos o poder, nós temos sobre todas as coisas. Deus fala assim, não, eu estou usando vocês. Eu sou soberano sobre todas as coisas. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, o cuidado de Deus pelos judeus no exílio, com a promessa de restauração final. Isso se repete muito, Laodiceia, nos outros livros também, Ezequiel, né, Deus com a promessa de restaurar o povo. Deus, apesar deles, não se esqueceu deles. Quem falou, Psyu? Tá bom, achei que fosse. Então, outra coisa, a presente superação e a vitória final de Deus sobre o mal humano. Isso é muito importante. Ok? Em um determinado sentido, quando tem aquelas visões, Fatinha, é Deus dizendo que o mal não vai sobressair. Quando a gente lê Apocalipse, que tem muito a ver, o Raimundo, que é muito aquelas linguagens que é difícil da gente entender, com aqueles símbolos todos lá de Apocalipse, de Daniel e tudo mais, no fundo, vai dizer, como Apocalipse vai dizer, que o mal não vai prevalecer no final. A impressão que dá não é essa? Que o mal parece que está sobressaindo. Quando eu cito para você que países da Europa estão aprovando leis contra, um monte de coisa nós estamos falando, e o mundo não para com essas coisas mais, a impressão que tem qual é? Que o mal está vencendo. Que parece que Satanás que está reinando. Não é isso mesmo, Paulo? Coisas tão preciosas que
foram tão caras, que o cristianismo trouxe de forma tão cara, o conceito de família, o conceito político, o respeito mútuo, essas coisas foram princípios cristãos, mas elas estão sendo quebradas em determinados sentidos. Respeito pelo ser humano, pela vida e tudo mais. Ok? Então, isso aqui vai ser muito importante para o livro de Daniel. Essa superação final, e a superação e a vitória final de Deus sobre o mal humano. Então, como eu falei com vocês, o livro ele tem duas partes importantes. Abra aí a sua Bíblia no livro de Daniel, assim, aquele nosso famoso panorama para olhar por cima, assim, ó. Ó, você tem lá o capítulo 1, que é um capítulo que a gente... Capítulo 1, capítulo 2, aí Daniel interpreta os sonhos. Deus concedeu a Daniel, né, o dom de interpretar sonhos, ok? Como lá meio parecido com José também, que Deus deu a José. Capítulo 3 aí a gente vê a fornalha de fogo, né? Textos que nós gostamos, tal. Capítulo 4, que a Camila falou, a loucura lá de Nabucodonosor, né? Que é um passo, tal. A partir do capítulo 6, a gente começa a perceber lá, o capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Você sabe que eu não sei se vocês viram uma vez na televisão, um camarada, acho que foi nos Estados Unidos, ele quis repetir isso aqui, vocês viram? Você viu, Douglas? Literalmente, ele entrou assim, tinham 3 leões assim, ele entrou assim. Menino, foi para uma beirada, quase um leão engole ele. Só deu uma rugida e a perna para quem a gente quer. Mas, gente, é texto fora do contexto, gente. É texto fora do contexto, né, Joãozinho? Mas filmou mesmo, o cara tá lá. Daniel na cova dos leões, nós sabemos muito bem sobre isso. A partir do capítulo 7 começa, né, os sonhos dos 4 animais, a visão sobre um carneiro e um bode, os textos que nós temos aí, né? 70 semanas de Daniel, que os adventistas gostam demais desse negócio. Oi. Ainda bem, né? Que bom que você está sem óculos. Consegue ler nada e fazer pergunta nenhuma. É o Azazel, que ele usa lá. É o Azazel, porque é complicado. Foi bom você falar isso, porque é complicado na visão deles. Porque eles falam que a morte de Jesus satisfez Satanás, usando o bode Azazel, mas não tem nada a ver com isso. O texto lá é outro, a ideia é outra, né? A ideia é aquele bode que ele manda para o deserto, é a ideia que alguns teólogos dizem, tentando lembrar os salmos, quando fala assim como os nossos, Deus distancia os nossos pecados do Oriente e do Ocidente. É uma outra questão quando a cruz trata sobre o nosso pecado. Que o pecado, a morte de Jesus, não só nos perdoa, não só nos reconcilia com Deus, não só nos livra da culpa, mas ele também nos afasta, assim como o pecado, assim como o norte está distante do sul, assim Deus afasta de nós as nossas iniquidades. É o texto lá de mandar o bode para o deserto, essa que é a ideia. Mas eles, porque a palavra bode lá, Azazel, eles forçam um pouquinho na interpretação para falar que é Satanás. Mas para ser sincero, eles estão sozinhos nessa interpretação. Estão sozinhos. Assim, pelo menos, nunca vi ninguém, né? Então, esse tipo de ensino, que se tornou um ensino máximo para eles, é extremamente problemático, porque não leva em consideração outras coisas também. Tá bom? Quem assistiu aquele filme As Crônicas de Nárnia? Quem assistiu, gente? Aqui não precisa perguntar, né, Tício? Quem assistiu As Crônicas de Nárnia? Você assistiu, Rodrigo? Assistiu, Carol? Você não assistiu, Carol? Rodrigo, ajuda aí. Dá para Carol para assistir o filme. Quem não assistiu? Assistam. Assistam. Assistam com seus netos. Assistam para vocês. É um filme. Você vai entender tudo que o filme está dizendo. Só que ele tem um errozinho lá. Porque a ideia que dá é justamente essa. Satanás, que Jesus morre para satisfazer o diabo. Esse ponto o Lewis pisou na bola ali. Tá? Mas não é bem isso não. Por isso que eu citei o filme. Ok? Então, gente, na primeira metade contém histórias sobre Daniel, sobre os teus amigos,
que eles permanecem leais a Deus, como o Toninho falou aqui, extremamente leais a Deus, independente do contexto deles. Eles permanecem leal, né, na lealdade dos 4 hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 6, no milagroso livramento de Deus sobre eles. Reis gentios reconhecendo a grandeza do Deus de Israel, foi o que a Camila falou, reconhecendo só a Camila. E também Daniel como o Deus intérprete dos sonhos. Capítulos de 1 ao capítulo 6, a ideia básica que se coloca é justamente essa. Na parte 2, que é do capítulo 7 até o capítulo 12, vai enfatizar a soberania de Deus sobre todas as coisas, incluindo o rei que conquistou e destruiu Jerusalém. Então, a ênfase do livro central é a soberania de Deus sobre as nações, sobre o governo de todas as coisas, Deus cuidando do povo, não esquecendo deles lá. Deus, por um lado, vai mover tudo isso para que a sua vontade seja feita. Perdão, gente, aqui, agora é o capítulo, a parte 2, tá ok? Aqui, ó. Uma série de visões apocalípticas sobre a ascensão e a queda de impérios sucessivos. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aí, ó, capítulo 7, versículo 8. Vamos dar uma olhadinha, só para a gente ter uma noção melhor. Olha lá, capítulo 7, versículo 8. Então, sonhos aí na parede, ok? 4 animais. Alguém poderia ler? Então, a ideia básica que a gente vai ter, olha o capítulo 8, 23, 25, vamos lá, vira um pouquinho para frente aí, uma outra pessoa leia, por favor. 23, 25. Mas no fim do seu reinado, quando Os prevaricadores. os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei feroz, capadura e especialista em intrigas. 24, 25. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe couber. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia no seu entendimento, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levanta-se. Matar-se-á contra os justos e justíssimos, mas quebrados sem esforços de mão humana. Então, gente, ó, 2 textos que nós lemos que mostra isso, ó, essa ascensão e essa queda de impérios sucessivos. Em cada caso envolvendo um governante tirânico e vindouro. Ele se levantaria, aponta para o futuro. Daniel vai deixar isso muito claro, principalmente numa figura que vai aparecer no finalzinho lá do ano 300, que é Antíoco Epifânio, né? Quando você lê, não faz parte do cano bíblico, mas o livro de 1º e 2º Macabeus ajudam a pegar esse período. Porque 1º e 2º Macabeus vai falar, por exemplo, da chegada dos gregos, vai falar da ascensão de Antíoco Epifânio, vai falar das guerras, que quando o período da Grécia, o império da Grécia foi muito pequenininho. Como é que pode, né? Eles reinaram pouco tempo, mas eles deixaram na cabeça do povo a filosofia e os costumes. Como eles conseguiram? Eles conseguiram em pouco tempo. Então, 1º e 2º Macabeus vai falar sobre isso, sobre esse reino, depois que Alexandre morre, Alexandre o Grande, que tem um filme dele também, vale a pena vocês verem, que era bom dizer que ele era homossexual também, Alexandre o Grande. A história conta, o cara era tão violento em termos de guerra, que diz que ele senta e começa a chorar, João Alexandre, porque não tem mais lugar para ele conquistar. 33 anos, o cara é um monstro nesse negócio. Conseguiu tupir filosofia grega na cabeça de todo mundo, pensamento grego, costume grego, aquela coisa. O livro de Macabeus, ele pega um pouquinho dessas histórias aí. E aí, quando Alexandre morre, o reino se divide em 2, né?
vai ter uma parte acima de Israel, outra parte abaixo, no norte do Egito, que vão causar algumas guerras, que vai desembocar, e eu gosto de citar isso, porque, por exemplo, quando Jesus chega, no tempo de Jesus, onde é que surgiu aqueles caras lá? Os fariseus, onde é que veio esse período? Antes dessas guerras que estão acontecendo aqui, ó, no período das guerras dos Macabeus, ok? Então esses livros nos ajudam a entender um pouquinho sobre isso, ok? Então é muito importante. Mas o foco final que vai mostrar essas guerras é o julgamento de Deus. É isso que vai mostrar. Vai mostrar o reino glorioso futuro. O que vai dizer, por um lado, Fatinha, é que esses grandes impérios, quando eles vão caindo, assim, num determinado sentido, eles vão apontando para o grande rei que viria, que é Jesus. O reino de Jesus, diferente dos outros reinos, certo? Diferente dos outros reinos. É o que Jesus vai trazer para nós no meio. Mas não se esqueça, Janaína, tudo isso é Deus preparando para a vinda de Jesus. Na minha sala lá, nós estudamos um pouquinho sobre isso. A importância dos gregos, dos romanos, a importância dos judeus, para a vinda de Jesus, para Deus cumprir o seu papel principal. Então, gente, é importante a gente lembrar que o livro de Daniel, alguns estudiosos colocam o livro não entre os livros proféticos, mas entre os escritos, porque no fundo você não vai encontrar, por exemplo, Ezequiel está cheio daqueles oráculos, daquelas coisas que Deus, cheio de previsões e tudo mais. Daniel não é bem assim não, ok? Ele não figura teoricamente entre profetas. Quando ele traz as visões, ele não traz tanto como de profeta, não tem? A figura dele não é tanto assim não, ok? Ele mistura muito mais histórias e principalmente aquelas visões apocalípticas, que ele vai apontar lá para frente, tá ok? Isso é muito importante, né? A intenção do livro de Daniel para nós é isso aqui, ó: inspirar e encorajar o povo de Deus, vivendo sob o domínio estrangeiro, e não chamá-los a se arrepender à luz do juízo vindouro. Os outros profetas faziam assim. Ezequiel se levantava, Jeremias se levantava, o que apontava para o povo? Vocês têm que se arrepender, porque o juízo de Deus está vindo. Daniel não faz isso. Daniel não está chamando o povo para arrependimento. Você não vai encontrar isso aqui no livro de Daniel. Ele está apontando, na verdade, dizendo que no fundo, é encorajar o povo a viver, a chamar o povo de Deus, mesmo numa terra estrangeira, a permanecer como povo de Deus. É só isso. Ele não está chamando ninguém para arrependimento. A gente não encontra isso aqui no livro de Daniel, ok? Então, na verdade, Daniel não é tanto como um profeta, é mais alguém que Deus revela os seus mistérios para ele. Deus mostra os seus mistérios, as coisas que haveriam de acontecer, principalmente através de sonhos e visões. É muito importante isso, ok? O que a gente encontra no livro de Daniel, no capítulo 2 e capítulo 11. E na sua grande maioria, Zafar, são textos com figuras apocalípticas. Quando a gente lê Apocalipse, a gente tem dificuldade, não é verdade? Aquelas figuras que estão trazendo e tudo mais. Daniel também tem a mesma questão. Que a gente não pode se esquecer disso aqui, ok? Tem algumas características interessantes de Daniel, são algumas curiosidades, que é um dos poucos livros, para não dizer o único deles, que eles não escrevem só em hebraico, eles escrevem em aramaico, ok? Aramaico era uma mistura de um hebraico com uma outra língua, mudava só um pouquinho, ok? Então Daniel um pouco, ele tem essa mistura, até pela influência também de onde ele está ali envolvido também, ok? Então, gente, quando a gente olha um pouquinho melhor, volte sua Bíblia aí, começa lá no capítulo 2. Olha só, do capítulo 2 até o capítulo 7, toda essa parte foi escrita em aramaico. Como eu falei, é um hebraico um pouquinho modificado. Tem algumas variações lá do hebraico. Alguns dizem o seguinte, e aí eu queria que você olhasse o seguinte:
O capítulo 2, ele é muito parecido com o capítulo 7, ok? E vai falar sobre visões de reinos futuros. O capítulo 3 e o capítulo 6 também são muito parecidos e falam de histórias de uma libertação milagrosa. O capítulo 3 fala sobre Daniel livrado da cova dos leões. O capítulo 6 vai falar sobre Daniel na cova dos leões. É isso mesmo? Ok? O capítulo 2, aí, vamos voltar um pouquinho. Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Capítulo 7, a gente tem o quê? Daniel, o sonho dos quatro animais. O capítulo 4 e o capítulo 5 falam do desaparecimento de 2 reis babilônicos. Capítulo 4 e o capítulo 5. O que é isso? Só para trazer para vocês. Isso é uma forma como o autor ele escreve, sendo conduzido pelo Espírito Santo, para trazer. Se ele está praticamente repetindo 2 capítulos, é porque ele tem um centro assim que ele quer que a gente leve e pense. E o centro dessa parte é isso aqui, ó. Deus está no controle final de toda a história humana. Capítulos 2 e 7. Ilustrada tanto pelas histórias de livramento milagroso, capítulo 3 e 6, como pela derrubada dos 2 reis babilônicos. É isso aqui. Ok? Deus está no controle final da história humana. Tanto agindo como livrando o povo, como também derrubando os grandes reis babilônicos. Ok? Gente, por que isso é importante? Porque, veja bem, o povo desobedeceu a Deus, eles estavam sendo levados no lado de lá, Janaína, por causa do pecado da idolatria deles, porque eles viraram as costas para Deus. Deus não desiste deles, mas como é que Deus chama a atenção deles, Fatinha? Dizendo assim, eu sou Deus, hein? Não esquece isso não. Você precisa entender que eu continuo sendo Deus, sobre todas as coisas. Se você se arrepender e voltar para mim, eu quero dizer para você que eu vou continuar sendo Deus sobre todas as coisas. Leitura de Daniel está associada a 2 contextos históricos. A gente vai ver muito sobre a vida de Daniel e também sobre as suas próprias visões como um todo, ok? Então, voltando um pouquinho, capítulo de 1 a 6, descreve os assuntos da corte babilônica, de Nabucodonosor ao primeiro dos governantes persas da Babilônia. Capítulo 7 a 12, a Babilônia foi seguida pelo longevo Império Persa. Isso aqui eu quero mostrar para vocês porque é importante. Porque Daniel, Deus dá orientação para Daniel, e Daniel fala qual rei que levantaria, qual seria o seguinte, qual seria o seguinte, qual seria o seguinte, até apontar o reino de Jesus. Daniel fala isso de forma muito clara. Eu quero mostrar isso para vocês. Ó. A Babilônia foi seguida pelo Império Persa, ele fala sobre isso. Depois dos persas, os gregos tomaram os persas. Ok? Com Alexandre, percebe o período dele como é que foi curtinho aqui? Quase 10 anos só. Depois da sua morte foi dividido em 4 generais. Olha comigo lá capítulo 8 de Daniel, versículos 19 a 22. Capítulo 8, versículo 19. Alguém poderia ler, por favor? Lê para nós. A Lenin está sem óculos. Gente, alguém presta um óculos para a Lenin. Lê para a gente aí, Rodrigo, por favor. 8, 19 a 22. Isso que Daniel falou aconteceu. Perfeitamente. Direitinho, como está aqui. Aqui, ó. Direitinho. Muito importante isso. Ok? E para a gente, o que é importante para a gente, da história judaica, é a longa disputa pela Palestina. Depois que Alexandre morre, há uma disputa muito grande. Aparece lá os Seleustas e os Ptolomeus, mas isso aqui eu não vou entrar em detalhe disso não, né? E Daniel 11 fala sobre isso, o capítulo 11 de Daniel. Crucial para Daniel é a ascensão de Antíoco
4. Olhe lá, Daniel capítulo 11. Lê para a gente, Joãozinho. Capítulo 11, versículo 21 a 32. É a ascensão de Antíoco IV. Porque ele vai propor esmagar o judaísmo em Jerusalém. Isso é muito importante, gente. Pode falar, Rodrigo. Olha só. Muito. Rodrigo, obrigado, adiantou demais. Obrigado, Rodrigo. Ainda bem que você não fez pergunta. Não é né? O Rodrigo falou um negócio muito importante, gente. Esse helenismo, o que é helenismo? É o desejo de Alexandre o Grande tinha que todo mundo se tornasse grego, inclusive os judeus. Surge depois desse período judeus de fala grega, que são os helenistas. Quando você lê Atos dos Apóstolos, as viúvas são esquecidas da cesta básica, adivinha quem elas são? Helenistas. Os judeus fechados mesmo, a igreja em Jerusalém começou uma maravilha, mas eles tiveram já problemas. Quando o texto diz assim, que eles são expulsos de Jerusalém, lá em Atos 8, que depois da morte de Estevão, adivinha quem sai? Os helenistas, judeus de fala grega. Porque o judeu falava assim, não, você não tem pedigree judaico, você é mistura. Quando o apóstolo Paulo, ele se levanta e ele começa a falar em hebraico, né? O povo baixa a guarda. Não é verdade? Por isso que Paulo fala lá em Filipenses, fala assim, eu sou hebreu de hebreus. Por que ele está falando essa defesa? Porque senão o judeu não dava ouvido para ele. Os crentes da Judéia tiveram dificuldade com isso, por causa dessa helenização do judeu. Eles tentaram fazer isso de todas as formas. Tanto que tem um aspecto muito positivo, mas ao mesmo tempo negativo. No ano mais ou menos 200 a.C., nesse período de Alexandre o Grande, como ele queria conquistar os judeus, fazer com que o judeu pensasse como grego, o que ele faz? Traduz a Bíblia em hebraico para o grego, chamada a Septuaginta. Separa 70 estudiosos e eles traduzem a Bíblia do hebraico para o grego. O que Alexandre queria? Botar a cultura grega na cabeça deles. É a partir dessa Septuaginta que foi feito na Alexandria que a gente tem inserido ali aqueles chamados livros apócrifos ali no meio ali. Entendeu? Mas por que isso é importante? Porque incrível que pareça, adivinha qual era a Bíblia que Paulo usava? Septuaginta, de fala grega. Entendeu? Então, por que essas coisas são importantes, gente? Porque depois, quando você vai estudar Atos, o que está acontecendo aqui? Por que tem dificuldade aqui? Né? Uma das questões vem lá de trás. Ainda bem que o Rodrigo me lembrou desse negócio. Obrigado, Rodrigo, me lembrou desse negócio. Que é muito importante. Mas está tudo nesse período aqui. E Daniel está profetizando tudo isso que iria acontecer. E de fato aconteceu mesmo. Né? E de fato aconteceu. Vai aparecer no período dos Macabeus, os chamados irmãos Macabeus, o que eles vão fazer? Eles vão fazer uma defesa, porque eles não permitem essa mistura. Eles não querem essa mistura. E aí começa a haver guerras ali no período dos Macabeus, que vai desembocar também com a vinda de Jesus. Por isso que eles estão assim, sabe, Fatinha? Eles são muito difíceis, porque foi difícil eles chegarem naquele ponto. Eles estão achando que eles vão perder tudo aquilo ali que eles conquistaram novamente, né? E tudo mais. Mas obrigado, Alexandre, Rodrigo, muito bom mesmo, tá certo?
Então essa que foi a ideia, tentar helenizar aquele período e suas terras como um todo, ok? Eu pedi alguém para ler aqui, não pedi? O Joãozinho, 11, 28, não é isso, João? 21. 11, você vai fazer o seguinte, você vai ler o 28, João. 11, 28. É Daniel 11, 28, gente. Já está aqui. Vai. Isso, esse texto nos ajuda a pensar o que o Rodrigo acabou de dizer, né? Que Antíoco Epifânio ele haveria de proibir a observância da lei e mostrou favores especiais àqueles que ele helenizavam, ok? Nesse governo aí de Antíoco, que ele queria esmagar o judaísmo, forçando os judeus a adotarem a cultura grega. Porque, como eu falei, Zafá, Alexandre não queria só conquistar, ele queria que as pessoas pensassem como o grego, vivessem como o grego. Que ideia, né? Que ideia. Os romanos aprenderam disso. Os romanos eram mais pautados na lei. Mas o que eles aprendem dos romanos, Paulo com Moisés? A sem vergonhice dos romanos, dos gregos. Eles aprendem. As imoralidades dos gregos. Você vai ver, é tão forte isso, que os deuses romanos, os deuses gregos, são trocados pelos nomes de deuses romanos. A influência que eles têm lá dentro, tão forte, né? A gente sabe que Deus tem um propósito sobre isso tudo aqui, ok? Aí, como eu falei, levou a revolta, vai estar lá no livro 1 Macabeus e tudo mais. Mas, finalmente, é importante notar que a vinda do reino messiânico é retratado como ocorrendo após a derrubada de Antíoco. Então, ele vai falando lá, ó, Babilônia, Pérsia, depois os gregos, depois os romanos. No período de Antíoco, por incrível que pareça, Daniel vai falar justamente sobre isso, que depois de Antíoco, um século depois, vem o nosso Senhor Jesus, ok? Não era o Império Romano, seria a figura, seria o próprio Senhor Jesus. Para a gente só chegar aqui a uma conclusão, meus irmãos, finalzinho de Daniel, existem algumas perguntas aqui, no finalzinho do livro de Daniel, que é bom a gente dar uma olhadinha. Olha lá. Basicamente, a pergunta dele é aqui, ó, no finalzinho do capítulo 12. Basicamente, ele vai perguntar o seguinte: quanto tempo levará para que essas coisas espantosas venham a acontecer? Qual será o resultado de tudo isso? E aí, Daniel, mais uma vez, usa uma forma muito enigmática para falar sobre isso, enquanto o próprio Daniel descansará até a ressurreição. Diz isso aqui, ó. O livro de Daniel, embora se concentre principalmente em um período da história de Israel, aguarda o grande reino eterno de Deus, inaugurado por Jesus Cristo. Como tal, teve grande influência nas imagens da revelação de João. Ok? Então, ela se concentra principalmente em um período da história de Israel, aguarda o grande reino de Deus vir como um todo. Tá ok, meus irmãos? Então, essa é a ideia básica que nós temos no livro de Daniel. Poderíamos explorar um pouco mais aqui, anotei mais algumas coisas aqui, mas eu creio que já deu para a gente poder entender um pouquinho qual que é o conteúdo principal do livro de Daniel. Eu só queria que você abrisse a sua Bíblia, para a gente caminhar para o final aqui. Daniel capítulo 7, versículo de número 2. Alguém poderia ler? Perceba, pertence à segunda parte. Fatinho podia ler para a gente? Pertence à segunda parte da metade de Daniel. Quando Deus se dirige ao povo, que ainda está oprimido e perseguido. Mas aqui a redenção divina é mais esperança futura do que uma realidade presente. Ok? A gente vai ver isso aí agora. Isso, 7, versículo 2. Pode ler de novo, Fatinha, por favor. Falou Daniel.
Isso. A visão começa aqui, tá ok? Vou passar assim rapidamente por cima. A visão começa aqui. A ideia do mar que muitos colocam, desse mar agitado, o mar é uma imagem do mal, é uma imagem evocativa do mal. O mar é uma ideia do caos. É isso que ele está retratando aqui. Enquanto as montanhas, quando a gente olha as montanhas, Laodiceia, a ideia que dá é que representa a ordem divina, representa o ordenamento de Deus, representa no fundo, simboliza o contrário de um mar. Que enquanto o mar aponta para uma confusão, as árvores, as montanhas representam a ordem divina. Depois você pode olhar isso lá no Salmo 46, nos ajuda sobre isso, ok? O que vai acontecer nesse capítulo 7 de Daniel é que vai surgir um monstro grotesco aí. Esse monstro ele é todo misturado, ok? Ele tem características de leão, tem características de homem, tem características de uma águia. Se o simbolismo das bestas tem as suas origens na sabedoria adivinhatória, ok? Esse simbolismo aqui é provável todos os três estejam presentes aqui, ok? O que é esse simbolismo, né? É uma mistura de espécies que ofende a sensibilidade do israelita. Quando o israelita ouvia isso, perceba, gente, essa realidade dessa mistura, como o texto vai dizer no capítulo 7 aqui, desse monstro que é um leão, parece com a águia, que parece com um homem, isso é ofensivo para o judeu. Porque, no fundo, Daniel, não é que ele está copiando o que está lá, mas no fundo, isso está lá também. Eles estão vendo essa realidade entre eles, ok? Então, essas 4 bestas representam, sobretudo, o mal poderoso e grotesco, ok? Olhe comigo o capítulo 7, versículo 17, por favor. Aqui já estou caminhando para o final já. Alguém poderia ler? Janaína, lê para a gente. Isto, o que ele vai dizer aí? Ó? Vai falar dessas bestas aí. Ele vai falar que a primeira besta é a Babilônia, a segunda besta é a Medo-Persa, a terceira besta é a Grécia, a quarta besta é Roma, ok? Então esse esquema ele parece ser o melhor nos estudos, que ajuda a apontar, Raimundo, para esses impérios que vão se levantando. Quando você lê Apocalipse, quando fala a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, aqueles são poderes, são forças, são impérios que vão se levantar, são homens que representam, por trás dele tem poderes e tudo mais, ok? Então aqui, Daniel está trazendo isso para nós. Identifica esses 4 reinos que nós sempre estamos falando, que ele vai apontar para o final deles, ok? Alguns estudiosos dizem que a Grécia é de fato a besta com dentes de ferro, né? Daniel vai descrever isso aí, ok? A gente encontra nessas figuras desse ser híbrido, esse poder do mal, esse poder bizarro do mal, misturado até com figuras humanas, ok? Principalmente, meus amigos, olha que coisa interessante, Daniel já está falando, Alberto, figurado na pessoa dos poderes, dos reis, do Estado. Mas, irmãos, presta atenção num negócio que é muito importante. Muito importante. Porque nós estamos vivendo um tempo em que todas essas maluquices que a gente está vendo, que ataca a família, que ataca a igreja, o que ele vai buscar para validar as suas ideias? Eles vão precisar do Estado. Porque uma coisa, tipo assim, uma coisa é eu acreditar, por exemplo, que eu sou um macaco. Uma vez eu vi uma menina, um videozinho, Ana, a menina falou assim, eu sou um gato. A menina falou. Ela andava como um gato, comia como um gato, comia tem razão. Meu filho, você pode falar o que você quiser, meu filho. Pode falar que você é um cachorro, você pode falar que você é um jumento, pode falar o que você quiser, não tem problema. Agora, eu usar o Estado para validar essa maluquice toda, e usar o Estado para dizer que o Estado ele tem que, por um determinado momento, não só validar,
Mas proteger e propagar essas ideias, aí já é passado o limite. Então, quando a gente olha o livro de Daniel, a gente percebe que Deus, ali naquele período, ele já está sinalizando que isso aconteceria. Não só no período de Daniel, depois de Daniel, mas ao longo de toda a história. Quando você lê Apocalipse, é o que você vê lá, é justamente isso. Aquelas figuras que se levantam, Raimundo, estão revestidas muito dessa história aí, ok? Oi, Toninho. Olha, a gente vai ver na Bíblia, vai interpretando da maneira que a gente quer. A gente vê que Deus capacitou cada homem para um determinado tipo de situação. Seria, vamos dizer assim, Deus vai imputar nele aquele tipo de situação e Deus vai ser o responsável pelaquela tipo de situação. Ele vai governar no tipo de situação. Daniel e Ezequiel foram homens de visões. Considera assim, não foram pregadores da palavra, eles foram homens de visões. A ponto de chegar, hoje, nos dias de hoje, você vê o pastor falar assim, aproveitar em ser, que lá também fala sobre isso. Lá em Daniel fala sobre isso. Eles aproveitam em ser. Daniel era um homem de visões. Ezequiel também. Eu tive uma visão que você, Deus me falou que você vai ser curada no dia tal, assim. Já começa a tirar daí uma coisa que não tem nada a ver com Deus. Eles exploram as visões de Daniel, exploram as visões de Ezequiel para fazer um pouco de besta, fazer um pouco de bobo. Então, Daniel e Ezequiel não foram homens assim, preparados para falar da palavra de Deus, para falar. Com certeza, Toninho. Deus, o que Deus fez, o que Deus vai fazer, não. Eles foram imputados, eles seriam homens de visões. Eles teriam condições, por intermédio de Deus, desvendar qualquer tipo de situação, de visões assim. E aí eu fico vendo isso. Hoje o povo, por intermédio de Daniel, dentro dos anos atrás, horóscopo, essas coisas, fala, eu acho que mais é aproveitando em ser que fala disso aí para. Com certeza. Com certeza. Por isso, Toninho, e aí eu quero encerrar minha fala, é por isso que é importante, quando a gente abre um livro e tenta entender, assim, por trás, o que de fato, o que está por trás do livro, qual a intenção que Deus inspirou Daniel, inspirou e usou esses homens, para que a gente não caia em qualquer esparrela de qualquer conversa. Porque se eu sei que, por exemplo, Daniel, Deus o chamou de forma específica, num tempo específico, para trazer visões, que para o povo que estava lá era muito importante para o povo de Israel. E além disso, é Deus cumprindo a sua palavra, é Deus governando as nações, é Deus soberanamente fazendo as coisas acontecerem. Eu já citei isso aqui, foi domingo de manhã, um pensamento que vai na contramão disso, a ideia que Deus é soberano. Eu citei aqui domingo de manhã, aquela ideia que a gente ouve os médicos falando aqui, muito comum, né, Janaína? Assim, nós já fizemos de tudo. Agora você tem que pedir a Deus aí para ver se cura o menino. Peraí, a visão não é essa, cara. Quando eu olho para Daniel, eu vejo que Deus está no controle de todas as coisas. Os pequenos detalhes dos grandes reis, presente em todo momento. Se uma pessoa está doente, a gente está orando, Deus está agindo ali. Deus não está dizendo assim, como eu falei, né? Se o médico não dá conta, você joga a bola no meu peito e bate cabeceio. Deus não está fazendo isso, Eu estou no banco de reserva, me chama aí para me entrar, Me chama aí para entrar, eu sei fazer gol. Não, Deus não é assim, Deus é soberano. Sobre as nações, é isso que o texto está dizendo. Deus controla todas as coisas, todos os detalhes. Deus está dizendo para Daniel assim, eu vou fazer isso acontecer e vai acontecer. Uma nação vai engolir outra nação vai engolir outra, até o meu filho vir. E aconteceu. Então, uma visão equivocada sobre Deus faz com que a nossa fé fique equivocada, pequena e distorcida sobre quem é Deus. Porque quando o médico vira para mim e fala isso, fala assim, não, agora vocês têm que orar, porque não dá para fazer mais nada. Para, velho. Você está achando que você é Deus? Deus está te usando, cara, há muito tempo, você não percebeu, não? Deus é que tirou você do seu lugar, Deus usou a sua capacidade, Deus usou os seus recursos, Deus usou o remédio, Deus usou tudo. Porque se ele não usar, acabou, cara. Não, é a minha capacidade, eu não preciso dele para resolver as coisas. Que é isso? Oi, Janaína.
Foram. Ezequiel foi um pouquinho antes de Daniel. Ele viu o povo sendo levado, mas talvez uns 30 anos antes, uns 15, 20 anos antes, Ezequiel viu o que estava acontecendo, ele viu o povo sendo levado. Aí ele, de fato, ele é levado junto com os exilados para a Babilônia. Daniel vai um pouco mais à frente dele nessa leva, tá? Mas Ezequiel está um pouquinho antes. Tá? Ezequiel, como nós falamos, ele vai confrontar o povo para chamar o povo ao arrependimento. Daniel não é tanto isso. Tá? Então, gente, é muito importante quando a gente lê sobre essa questão desse livro aqui. E aí eu quero que a gente, se os irmãos não tiverem nenhuma pergunta, só trouxe assim, só para a gente ter uma ideia dessa questão maior do livro. Não esquecendo, meus irmãos, principalmente, e aí que eu quero encerrar, convidar você a ficar de pé, abrir sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1 de Colossenses, no versículos 13 a 15 de Colossenses. Por favor, abra sua Bíblia, Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 15. A pergunta é o seguinte: qual que é a relevância do livro de Daniel para nós como cristãos hoje? Qual que seria a relevância do livro de Daniel para nós hoje, no século 21? Vai dizer, e aqui nós vamos ler aqui agora, é a derrota do mal de Deus, de uma vez por todas, cumprida no Novo Testamento, através de Jesus, Jesus vencendo Satanás, Jesus vencendo o mal, de uma vez para sempre, e expondo isso na cruz. Olhe comigo lá, Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 15. Vamos ler comigo? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pronto, em Cristo Jesus. O que Daniel estava olhando para frente, ela consolida com a vinda do nosso Senhor Jesus, desbarata. Eu costumo dizer que nós já jogamos um jogo que o placar já está colocado lá. A vitória já foi decretada. Ok? Jogamos um jogo em que o placar já está escrito já na história. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento, pedindo que Deus aqueça ainda mais o nosso coração.